Em poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Em Poucas Palavras. Como vai você? Obrigado pela sua audiência. Eu sou Natsa Matias, com você todos os dias aqui nesta emissora, juntamente com o nosso comentarista, pastor Augustus Nicodemos. Como vai, pastor? Oi, Natsa, querido ouvinte, receba o meu abraço e a minha saudação e gratidão pela sua audiência. Hoje em dia, por conta do comércio, da fé, há pessoas que desejam ser pastor, seguir essa, carreira, profissão, muitas vezes movidas pelo desejo do lucro e pelo poder de dominar as pessoas, ter influência sobre elas para usarem em benefício deles próprios. Qualquer pessoa pode ser um pastor, basta querer. A vocação pastoral, esse é o tema do programa de hoje. Pastor Augustus, quando e como uma pessoa pode ser chamada de pastor? Uma outra pergunta é, como reconhecer que se trata de um verdadeiro pastor? Nath, essa questão é muito importante. Deixa eu só te contar uma história. Há muitos anos atrás, quando eu fui consagrado pastor pela minha denominação, Igreja Presbiteriana do Brasil, eu fui alugar um apartamento na cidade do Recife, perto da igreja onde eu ia trabalhar. E eu estava começando minha vida, não tinha fiador, não tinha ninguém. Quando o dono do apartamento que eu ia alugar descobriu que eu era pastor, ele disse, não precisa não, fiador. O senhor é pastor presbiteriano? Sou. Não precisa fiador não, sua palavra para mim vale e tudo mais. Nath, eu tenho certeza que se hoje eu fosse alugar um apartamento e o dono do apartamento soubesse que eu sou pastor, ele ia pedir uns 4 fiadores, mais ou menos, né? Infelizmente, a profissão, a função, o ofício, o nome que você quiser chamar de pastor, ele está em desgraça no Brasil e eu preciso dizer que essa é uma generalização infeliz. Às vezes eu tenho até vergonha de me apresentar. Quando eu vou para um hotel, por exemplo, e lá eu tenho que preencher aquela ficha, né, com a sua profissão, às vezes eu coloco lá pastor evangélico, mas olhando meio de lado, né? Com medo de que alguém vai olhar assim e dizer, puxa vida, mais um charlatão, né? Mais um picareta, um mercenário. Porque o que é que acontece? A figura do pastor hoje, ela ficou estereotipada através dos pastores midiáticos, aqueles que têm a televisão, têm a rádio na mão e que são pregadores da teologia da prosperidade, governam e comandam impérios financeiros, usando às vezes meios escusos, manipulando a Bíblia, a palavra de Deus, cercados de escândalos financeiros. E essa imagem que é passada através dos canais de mídia acabam sendo o referencial para que a população em geral... O lugar comum onde todos os pastores são colocados. Exatamente, a população em geral vai pensar que todo pastor é daquele jeito, né? Então, até que você prove que focinho de porco não é tomada, você já foi considerado como mercenário, como mais um ladrão. Eu já sofri assédio, inclusive, uma vez tentando entrar num determinado país, né? Lá na alfândega, na hora que eu me apresentei como pastor, eu tive que ouvir piadinha, né? Por conta de um pastor que 2 anos antes de mim foi flagrado entrando naquele país levando milhares de dólares escondidos numa Bíblia, né? Então, quando descobriram que eu era pastor, lá eu fiquei ouvindo piadinha dos guardas da alfândega a respeito dessa questão. Então, isso é muito triste. Bom, a verdade é que a Bíblia nos ensina que surgiriam falsos mestres, surgiriam falsos pastores, falsos profetas, que em nome do cristianismo, em nome da fé, eles fariam negócio, inclusive manipulando a credulidade das pessoas, as concupiscências das pessoas, tudo isso para benefício de si mesmo. O próprio Jesus, ele no sermão escatológico, ele disse aos seus discípulos, né? Muitos virão em meu nome, dizendo sou eu, e enganarão a muitos. Não é? O próprio apóstolo Paulo, nas suas cartas, denuncia com frequência os falsos mestres. Estou pensando aqui na segunda carta aos Coríntios, em que ele diz que esses falsos profetas são ministros de Satanás e que, à semelhança de Satanás, eles se transfiguram em anjo de luz, são mercadores da palavra de Deus. E o apóstolo João,
na sua primeira carta, ele se refere a estes falsos mestres como sendo anticristos, que eram nossos, mas saíram do nosso meio porque não eram de nós. E o livro de Judas, não Iscariotes, né, que é aquele livrinho antes do livro de Apocalipse, foi escrito exatamente para combater o que Judas chama de libertinos, homens que transformam em libertinagem a graça de Deus e que estavam infiltrados nas igrejas para conseguir lucro e tudo mais. Então, nunca nós vamos ficar livres dos maus pastores e dos falsos pastores, que são pessoas que vão usar esse título e outros títulos para assumir o controle, o domínio, a supremacia da fé das pessoas e valer-se disso para benefício próprio, quer seja em termos financeiros, de popularidade e assim por diante. O fato de que existem falsos pastores e pastores que abusam dessa posição não deveria nos cegar ou nos impedir de ver que a Bíblia fala que há pastores bons, de que Deus levanta pessoas através das quais ele traz a sua verdade, ele leva avante o seu reino, ele encoraja, abençoa e ajuda demais pessoas. O ofício do pastor aparece lá em Efésios capítulo 4, quando o apóstolo Paulo diz que Cristo deu à igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Inclusive, pastores ali aparece junto de mestres, dando a entender que é uma coisa só. O pastor, na verdade, ele é um mestre, ele é um expositor da palavra de Deus e, através do ensino, ele vai pastorear, ele vai orientar as pessoas nas decisões que elas têm que tomar, ajudá-las no momento de sofrimento, orientá-las na vida e assim por diante. Você fez a pergunta se qualquer um pode ser, não é? Exato. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo na sua primeira carta, ele colocou as qualificações daquelas pessoas que almejam servir a Deus como pastor. Então está lá no capítulo 3 da primeira carta a Timóteo. Eu vou ler para você aqui e para o nosso ouvinte naturalmente. Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja. Episcopado é a mesma coisa de pastorado, porque bispo e pastor e presbítero designa a mesma função na Bíblia, tá? Designa a mesma função. Então, é necessário, continuando a leitura, é necessário, portanto, que o bispo ou o pastor seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito, porque se alguém não cuida da própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja novato, para não acontecer que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Então, é uma relação longa. E que põe em xeque muita coisa que põe a em gente tem xeque visto por muita aí. coisa aí. Ou seja, de acordo com a Bíblia, para ser pastor, você precisa ter algumas qualidades morais, como você vê aqui na lista, não é? Ou seja, tem que ser uma pessoa sóbria, uma pessoa modesta, ela tem que ser irrepreensível, ela tem que ser inimiga de contendas, não pode ser uma pessoa avarenta. Então, tem que ter algumas qualidades morais. Por que o pastor precisa ter algumas qualidades morais? Porque ele vai servir de exemplo. Ele vai ser o líder da comunidade. Ele vai ser um referencial para as pessoas. E, além do mais, ele precisa de autoridade para ensinar. Como é que ele vai ensinar as pessoas a serem aquilo que ele não é? E no passado o pastor tinha essa figura de respeito lá das pessoas. Olha, procura o pastor, tá, como o senhor disse, né? Pastor, é um referencial, tá aqui, né? É um referencial. Então ele tem que ter algumas qualificações morais. Segundo, ele precisa aqui, nessa lista a gente vê, que ele precisa ter algumas qualificações sociais. Do tipo assim, ele precisa ter um bom testemunho dos de fora, ou seja, o pessoal lá da padaria vai dizer assim, olha, aquele é o pastor, gente fina, ele paga, não está devendo aqui, ele trata a gente muito bem aqui. De boa fama. De boa fama. Lá na loja de carros, né? Vai dizer, aquele é o pastor, sim, sei, comprou um carro aqui, pagou direitinho, foi muito honesto na tramitação, não tem nome sujo, não tá devendo, é uma pessoa fantástica. Então tem que ter... Ele tem que ser irrepreensível nas relações sociais, tem que ter bom testemunho do mundo lá fora. Diz aqui que ele tem que ser hospitaleiro, uma pessoa que sabe receber, é uma pessoa que tem prazer em estar com os seus.
tem requerimentos também na área familiar. Diz aqui que ele tem que governar a sua família, ele tem que guiar a sua família e ter os filhos sob disciplina. Porque a questão é a seguinte, Nathan, se ele não consegue governar, orientar e pastorear a sua família, como é que ele vai fazer isso com a família dos outros, não é? Como é que ele vai cuidar das suas famílias, da família dos outros? O texto não quer dizer que até o fim da vida os filhos de pastor, eles têm que estar na igreja para que o pastor tenha qualificação, né? Tenha condição de ser pastor. Mas o texto quer dizer que enquanto os filhos são pequenos e estão debaixo da autoridade do pastor, então eles devem ser orientados pelo pastor dentro da fé cristã, né? Então, se o pastor tem filhos pequenos, crianças, adolescentes completamente rebeldes, que não servem a Deus, que são contra a palavra de Deus, isso já diz alguma coisa a respeito do caráter dele. E tem outra qualificação aqui, Nathan, que é com relação a ensinar, né? Diz aqui que ele tem que ser apto para ensinar. Então ele tem que conhecer teologia, tem que conhecer a Bíblia, tem que ter o dom de pregar e tem que ser um bom professor. Ou seja, em outras palavras, não pode ser um qualquer pessoa, mas alguém que seja chamado por Deus, que tenha todas estas qualificações. Essa questão é importante, né? Chamado por Deus, isso é importante. Eu vejo assim, de fato, que infelizmente os pastores são colocados todos dentro de um pote só, né? E considerados farinha do mesmo saco, infelizmente. Mas não é verdade. Você tem bons pastores, no sentido não de pessoas que são perfeitas, mas pastores que procuram seguir a Cristo e ser fiel a Ele. Então isso é importante. Você que está nos ouvindo sabe muito bem do que a gente está falando, né? E, infelizmente, eu acho, né, na minha opinião, que há sim aqueles que são sofistas, enganadores, que sabem que estão fazendo a coisa errada, mas fazem porque eles querem lucrar com isso. É isso aí. Vamos ouvir uma música, daqui a pouquinho a gente volta. Quão bondoso amigo é Cristo, revelou no seu amor e nos diz que lhe entreguemos os cuidados sem temor. Falta ao coração dorido gozo, paz, consolação. É porque nós não levamos tudo a Ele em oração. Andas triste, carregado de pesares e de dor. Ah, Jesus eterno amigo, vai com fé teu mal expor. Chegamos ao final de mais uma edição do nosso programa. Em poucas palavras, o nosso WhatsApp, anote: DDD 62 81 17 29 86, 81 17 29 86, DDD 62, está à sua disposição para a sua mensagem, a sua pergunta, dúvida, e a gente vai trazer aqui. Obrigado pela sua audiência, Pastor Augusto. Muito obrigado pela sua audiência, querido irmão, querido amigo que nos ouve, que Deus lhe guie a encontrar um bom pastor, que cuide da sua alma, que seja um homem de Deus e que esteja interessado no seu crescimento e não no seu dinheiro. Se você deseja saber mais sobre esse e outros assuntos à luz da Palavra de Deus, domingo às 9 da manhã ou às 7 da noite. Será um prazer conhecê-lo pessoalmente. Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71 Centro. Fone 3213-3320. www.pipg.org. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação: Nathan Matias. Comentário: Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71 Centro. Visite o nosso site www.pipg.org. Apoio: Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.